Ai, Marta, primeiro, obrigada, viu, por você topar, por você dar esse presente pra gente, que é a sua presença, a sua voz. É um prazer, viu? Para nós, assim, a gente está muito feliz. Seu nome sempre é citado nas rodas aqui como uma pessoa para a gente, como uma mestra mesmo, viu? Então a gente está muito feliz com a sua presença. E aí, hoje, a nossa proposta é a gente conversar, né, Esther, um pouquinho sobre a sua história, sobre essa mulher que você é, e né, essa mulher artista. E é isso. E aí, antes disso, eu trouxe uma poesia para ler, para a gente começar essa conversa, tá? Eu Tá. trouxe uma poesia que chama Eu Não Fui Poeta, e ela foi escrita pela Carla Lopes. Por quem? Carla Lopes. Hum. Vamos lá. Eu não fui poeta porque me disseram que eu devia apenas apresentar os fatos. Eu não fui bailarina porque me disseram que tinha curvas demais e equilíbrio de menos. Eu não fui atriz porque me disseram que eu não tinha o tipo necessário para acompanhar uma companhia. E eu tinha tudo para ser feliz. Mas só pelo prazer de contrariar, hoje eu vou escrever uma poesia em homenagem a Luan, Serginho, a Miró. Eu vou dançar maracatu, coco e samba de roda. Eu vou sair na rua, nos quintais e descobrir pessoas para poder contar e ouvir histórias. E eles que querem me dizer quem pode, quem vai, quem fica, eles que se fodam. Então esse texto é da Carlinha Lopes e eu tirei desse livro aqui, que é do Sarau do Vinho. Arrasou. Pois eu estou aqui no CIM, Centro de Informação Mulher, que a Mônica conhece. É uma entidade feminista e foi criada em 1981. E essa sala aqui praticamente é o espaço onde as mal-amadas ensaiam, se apresentam. As mal-amadas têm 26 anos e sou doutora em artes na USP, mestra e doutora, e estou fazendo pós-doutorado. E lá na USP também, num núcleo que chama Diversitas, que é da FEFELESH, e trabalha com conflitos, intolerâncias e diversidade. E tenho estudado bastante cultura, e engraçado que fui ler o que era idadismo, porque eu acho que se alguém falou perto de mim, eu não sabia. Eu achei ótimo, né? Porque o conteúdo, o que isso acontece cotidianamente, mas o conceito em si, o nome é bem moderno, né? Sim. É moderno, como tantos conceitos que estão surgindo aí em cima de histórias muito antigas, de necessidades antigas. Então, assim, eu já sei, já estudei, e o meu trabalho de pós-doutorado é sobre ativismo feminista, mas eu tenho mudado um pouco o caminho, porque acho que precisamos rever o sistema de artes dominante, hegemônico, eurocêntrico, e começar a buscar a nossa própria história.
né, dos povos originários, que são nós mesmas, né, e que se perdeu e que há muito interesse, né, do capitalismo em acabar com histórias e narrativas de pessoas que foram originárias nesse país e que só passaram a ser contadas a partir do olhar do colonizador. Podem perguntar, vamos lá. Nossa, estou muito feliz que você pesquisou a palavra, de verdade, porque também é uma palavra nova para a gente. E foi bom, assim, a gente ter falado um pouco sobre isso, né? No encontro anterior, a gente falou um pouquinho sobre essa palavra, e aí a gente ficou pensando muito, né? Assim, quem a gente vai chamar para a gente poder conversar também um pouco mais sobre isso. E aí, Amor, tinha colocado você já na lista, né? A gente fez uma listinha, na verdade, de algumas pessoas que a gente queria conversar. Eu falei, talvez fosse bacana a gente conversar com a Marta, né? E aí a Amor falou, nossa, super, acho que vai de encontro, eu acho, com a pesquisa dela também, de alguma maneira. Então, eu também estou muito feliz, muito grata que você aceitou falar com a gente. E é isso. Bora lá. Foi engraçado, porque essa palavra ela surgiu no encontro e a gente também, gente, o que é isso, né? O que significa essa palavra aí? O que quer dizer esse trem aí? E é muito engraçado, né? Porque na verdade a gente já vive com isso, só que aí agora deram um nome, né? E, bom, e aí, Martinha, a gente queria te ouvir de você. Como que foi o início da sua carreira, né? Como que foi, enfim, para você falar para a gente onde tudo começa. Eu acho que também falar do idadismo, primeiro a gente precisa entender a história, né? E aí a gente queria te ouvir, é isso. Tá. Eu tenho 66 anos, fiz, eu acho que a semana passada. 17, tem uns 10 dias. E só vou começar pelo fim e volto para o começo. Comecei a perceber que eu estava velha e que eu acho bom, eu não acho ruim ser velha. Velha é como outra coisa qualquer. Quando começaram a me tratar de forma diferente. Por exemplo, você vai no dentista, deixa eu ver o dentinho, quer dizer, é um tratamento que se dá a gente nova e a gente velha. Deixa eu ver o dedinho, deixa eu ver o cabelinho, é tudo noinho, né? E eu sou uma pessoa assim que fico extremamente irritada com essas coisas. E quando eu via tratando minha mãe, minhas tias, ai, fofinha, que fofinho, caralho, né? Não existe isso, né? Então, eu tô vendo que estão me tratando assim. Ai, quer que eu te segure para você descer? Falei, nossa, são coisas que... Aí você começa a perceber o que é a questão da idade, no mundo não só contemporâneo, mas de uma história que vem, né, se alimentando da desqualificação da velhice. E, enfim, assim, esse é o quadro hoje, né, que eu fico, às vezes, pensando, nossa, me acho tão... Né, como? Me chama de senhora, eu falo, não precisa. E não é pela idade, é porque senhora é um tratamento burguês, é um tratamento que não é nosso, é um tratamento que vem para te desqualificar, te colocar num lugar como se você estivesse no lugar errado, né? Essa eterna inadequação da mulher velha, porque com os homens é diferente, e da mulher em geral, né? Como essa poesia, eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo, eu não posso ser, né?
isso foi se construindo e todos se adequando a essa forma de ver o mundo. Mas eu sempre fiz diferente, eu sempre fiz por um caminho, e às vezes eu falo que é tão louco isso, porque minha mãe era uma pessoa normal, mas ela nunca me deixou ver que eu não era essa pessoa dentro dessa regra de normalidade, né? Então, eu sou artista desde pequenininha, eu não fui outra coisa na vida. Eu sou artista plástica, eu sou fotógrafa, eu sou atriz, eu sou diretora, eu sou psicodramatista, eu sou tudo, eu faço tudo. E adoro aprender. Então, ultimamente, fui aprender a costurar, porque para bancar a entidade a gente teve que fazer algumas coisas nesse sentido. E comecei a desenhar muito cedo. Meu curso de graduação foi artes plásticas, mas, na verdade, eu já fazia teatro, eu sou fotógrafa há mais de 40 anos, sempre trabalhei dentro de laboratório e sempre fui chamada de artista, mas era uma artista um pouco desviada da rota, assim. Estava lembrando, porque eu sou de Vitória, do Espírito Santo, e lá eu entrei a uma universidade federal, eu entrava nos salões, eu entrava em tudo, mas assim, eu não cumpria totalmente as regras. Eu pegava uma janela na rua e fazia um desenho, eu não usava as tintas importadas, eu tinha um incômodo e não dava nome a esse incômodo. Então, hoje eu consigo saber que incômodo é esse. Esse sistema de arte que governa, que é o único, né, que é tido como paradigma europeu, e os traços, as linhas, as cores, as danças, o teatro indígena, negro, não existe, porque eles trouxeram, quando aqui eles invadiram, eles trouxeram uma história pronta, uma narrativa pronta. E todos aqui, todas tiveram que se adaptar a essa história. É como se aqui não existisse cultura, não existisse nada. Como se aqui fosse um lugar vazio. E aí as pessoas foram se acostumando a um sistema de arte absurdo, burguês, que atende o mercado, onde a mulher não era permitido fazer teatro, fazer nada. Em artes, as mulheres foram o tempo todo representadas, imaginadas, e tiveram que aceitar, porque não é submissão, é que era muito violento, como é hoje. As mulheres só entraram em cena no século XVIII, para a faculdade de artes no século XX. São coisas tão absurdas. E hoje você vê, surge mais conceitos, que desde a década de 90, 80, que é o pensamento decolonial, né, que vem em função de desfazer. Ninguém quer deslegitimar essa arte que está aí, mas ela não pode ser eurocêntrica, não pode ser o centro do mundo. Nós não podemos falar na língua americana, da arte americana e europeia. Nós temos um traço, nós temos uma forma de encenar.
nós temos performance dentro dos grupos indígenas, nós temos dança, nós temos música. E quem está na escola não aprende nada disso. Índio, indígena, quem? É o outro. E, na verdade, somos todos, né? Temos aqui coisas indígenas. Eu me acho, eu me vejo negro, negra, que foram roubados das suas terras porque mataram os índios quase todos e construir esse país não são reconhecidos como a maioria da população. Então, assim, a arte negra, a arte indígena, poucas pessoas têm conhecimento. E as universidades, a academia não quer nem saber. Não interessa. Você já pensou? Eu estudo na USP, que é uma das melhores universidades da América do Sul. Não se fala em feminismo, não se fala da opressão, do patriarcado, não se fala. Você leva anos para conseguir que alguém te oriente e é como se você estivesse propondo o maior absurdo do mundo. Todos falam a língua do sistema de arte europeu, eurocêntrico. Quando se vai avaliar nas comissões, a seleção de tudo, é a partir desse saber. Tudo, tudo. Agora, quando se começa a destruir as estátuas dos opressores, dos escravocratas, dos estupradores, ainda tem gente que acha que isso é história. Não, mas isso não é a nossa história. A gente está aqui para rever, tem que reparar, tem que reconsiderar e tem que reescrever, e principalmente em nome, em consideração às mulheres e à população negra e indígena. Tem que se fazer isso. Então, assim, eu vim de uma história, eu sou atriz há mais de 40 anos, eu sempre tive o domínio da multilinguagem, que eu estudei, eu me dedico, eu adoro aprender, ainda estou aprendendo. E eu chego nessa idade e falo, não dá mais. Não dá mais, eu não quero mais falar dessa arte. Eu quero descobrir o meu traço. E quando eu falo assim, onde está a minha linha? Eu desenho, eu sou desenhista, eu sou ilustradora. Enfim. É isso. Muito bom, muito bom, muito bom te ouvir, muito bom te ver e pensar toda a potência que é isso, né? Primeiro ser né? Multilinguagem. Isso é uma coisa que o patriarcado jamais, jamais entenderá numa mulher. Jamais, né? Ser multilinguagem, porque a gente é forçado, inclusive, muitas vezes a ser multi, né? E aí, quando a gente usa esse multi a favor de nós mesmas, né? Da nossa emancipação, de quem nós somos, os macho pira. Não tem outra palavra, não tem outra forma de dizer isso. Os cara pira. É cruel. Né? Os cara pira. Por que os cara pira? Porque não dá conta, né? Não tem outro jeito. Então, eu fico muito feliz de ouvir e estou aqui aprendendo muito. Que aula! Que aula, senhoras! Que aula! Eu estou aprendendo e, assim, eu explico, eu tento explicar para as pessoas, né? Porque as pessoas não sabem de que você está falando.
eu estou falando para você que o patriarcado tem 7, 8 mil anos. Ele começa com a arte da cerâmica. Quando fizeram a cerâmica, fizeram também a troca de mulheres. As mulheres foram trocadas entre os grupos para dar continuidade à humanidade. E aí determinaram o espaço dela, espaço privado. Aí, essa cerâmica é para você cozinhar. Simples assim. E quando eu faço há pouco tempo eu fiz um concurso para professora da universidade lá em Vitória, e era professora de cerâmica. Nossa, tudo a ver, o Espírito Santo tem muita cerâmica, tem as paneleiras de goiabeiras, que eu conheço desde que eu comecei a estudar na universidade. Eu tenho uma pesquisa imensa sobre elas. É uma coisa incrível, só tinha mulheres, atualmente homens. Elas ficam dentro de um galpão, é uma coisa incrível. E aí eu escrevi sobre Lévi-Strauss, sobre a troca de mulheres, porque ele é um antropólogo francês que vem falar que a questão da troca das mulheres, como se fosse um objeto, destocava entre os grupos, é um processo natural da cultura. Então, assim, são tantas coisas, absurdas. E a gente, claro que eu não passei, falar de patriarcado, uma professora de cerâmica é muito, não é? Então, assim, você vai descobrindo que você é inadequada, porque você quer falar de uma coisa que sempre foi ocultada. Não interessa a elite. Que perspectiva epistemológica você tem para julgar o meu trabalho? Se você se baseia no único paradigma que nós temos à mão, que é o europeu. Então, assim, a questão... Como é que vão estudar a minha arte? Mas não tem nada a ver com esse aqui, não é mesmo? Que teatro é esse que ela faz, que é anti-aristotélico? Quando me pergunto do teatro feminista, qual é a regra? É a negação desse teatro dramático que está aí. Aristóteles foi o cara que mais consolidou o patriarcado. Misógino. A mulher não existia até o século XVII, XVIII, não era considerado ser humano. Era um homem invertido, era um homem defeituoso, e isso todo mundo já sabe. Continua repetindo dentro da academia, mas ninguém faz nada com isso. O problema é por que não fazem nada com isso? Eu falo para os professores, professoras, por que essa indiferença com o tratamento que dão as mulheres? Sabe, você concorre, as políticas culturais, elas têm uma visão totalmente europeia. É um modelo do teatro, é um modelo de tudo, de tudo. E você vê o Estado, a nação, não pode patrocinar o opressor. E você vê as músicas são todas machistas. É impressionante. Como é que pode uma coisa dessa? Então, eu acho que se eu passei esse tempo todo concorrendo, peitando, falando, fazendo um teatro feminista, sem ser aceita, claro. Hoje, então, imagina.
como que vai ser aceito? Agora, claro, tem muita gente que quer falar com a gente, não é? Por exemplo, agora nós estamos falando, essa narrativa te interessa, interessa a sua mãe, interessa a sua vizinha, interessa muita gente. Porque muitas mulheres não tiveram oportunidade de se descobrir. E a arte foi feita para representar essa forma de ser. Quem desenhou a gente, quem formatou a gente, quem representou a gente. Quer dizer, nossa imagem, nós, no imaginário coletivo, somos a imagem criada pelos homens, pelos desejos, pelos recalques, pela inveja. Não tenho pena, né? Eles são vítimas de nada. Porque quem bate, quem oprime, quem subjuga, sabe muito bem por que faz isso. Que seja diferente, que reverta esse processo. Como que eu vou desfazer? Meu teatro é da contra-representação. Eu não faço teatro dramático. Não faço, nunca fiz. E desde novinha, me neguei. Eu lembro que eu não queria. Meu grupo, eu morei com meu grupo, era épico. E hoje vai além do épico. Eu acho que vai uma forma que é uma forma que a gente vai descobrindo, fazendo. Podem perguntar. Eu vou falando. Ai, tá ótimo. Teve uma questão que você falou que eu lembrei muito desse processo, né? Porque o processo que nós fizemos do Tecendo Diálogos foi de escutar mulheres periféricas, a maioria delas migrantes, né? E que, enfim, fazem a sua morada aqui na periferia de São Rafael. E algo que se repetiu muito nas conversas era assim: mas vocês querem ouvir a minha história? Não tem nada de interessante a minha história, né? Não tem nada assim para te falar que seja algo grandioso, né? E aí quando essas mulheres começavam a falar, Marta, a gente mergulhava assim no rio de histórias, de coisas, nossa, teve um dia que eu olhei para a história e falei, chega, não dá mais, eu quero muitas histórias assim. E eu vejo o quanto isso acontece na academia, acontece nos lugares, é uma estrutura, né, que nos faz achar que tudo isso que a gente constrói não é válido, né? O que são todos esses anos lutando por esse teatro, para esse lugar de fala, para isso, né? E uma estrutura que lhe nega, como a academia, por exemplo, né? Não os interessa isso, né? Tudo aquilo que os questiona não os interessa, né? Então eu vejo o quanto reverbera em todos os eixos isso, né? Nossa, eu quando fui fazer minha qualificação do doutorado, e nossa, eu fiquei tão chocada, assim, porque a pessoa da minha banca perguntou não, falou, né? Era mulher, mas falou. Deixa Aristóteles em paz. Eu falei, não deixo. Ele é responsável pela opressão, por esse patriarcado, por um sistema que mata milhares de mulheres diariamente. As mulheres passam por aqui sem ter oportunidade de ser feliz, de saber quem são. Nossa, é tão cruel, não é? Assim, eu fico... Nossa, eu não... Muita gente fala, você só me falando, mas eu reparo tudo, tudo. É assim. A gente viveu a vida inteira se defendendo. Porque muitas vezes a gente
ia vivendo essa narrativa macha. Aí chega uma hora que você fala, ué, por que eu estou aceitando um absurdo desse? Aí, a história, né, oficial da humanidade não fala da mulher. O século XX, que se chama vanguarda, né? Não aqui, mas na Europa, as mulheres não podiam fazer quase nada. Você já pensou isso? Dadaístas, surrealistas. Não tinha mulher. As mulheres existiam, as mulheres pintavam, as mulheres faziam escultura, as mulheres faziam tudo, mas eram escondidas. É uma coisa assim, outro dia eu estava falando para um amigo, a escola Bauhaus, se eu não me engano, acho que é 1939, não sei. Foi uma inovação, uma coisa, arquitetura, pintura, gravura, e as mulheres não podiam fazer.